Para você ligado na Globo, falamos com imagens ao vivo do circuito de Suzuka, localizado ao sul da capital do Japão, ao sul de Tóquio, na região de Nagoya, uma grande cidade japonesa. Nós vamos acompanhar juntos, nesta madrugada de sábado para domingo, a penúltima etapa do Campeonato de Fórmula 1 de 1995, o Grande Prêmio do Japão. A Fórmula 1 chega ao Japão com o campeonato de pilotos já definido. Michael Schumacher é bicampeão mundial depois da vitória que ele conquistou na semana passada em Aida. Schumacher é o mais jovem piloto a chegar a um bicampeonato. É o pole position para a prova de hoje. Conquistou a sua 10ª pole e tem grandes desafios pela frente. Schumacher quer sair da Benetton e deixar a equipe com o título de construtores. Nunca conquistou antes a Benetton um título de construtores. Já já a gente volta com todas as emoções, com Schumacher brigando por um recorde de vitórias na temporada. Muita emoção para você ligado na Globo no Grande Prêmio do Japão. A gente volta já já, fique ligado. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Estamos de volta com imagens ao vivo de Suzuka no Japão, a penúltima etapa do Campeonato Mundial de 1995, o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1. Schumacher na pole position, ao lado dele na primeira fila, Jean Alesi. Temos Hakkinen e Hill na segunda fila. O Schumacher, com o título já conquistado, bicampeão mundial de pilotos, corre nesta prova para superar um recorde, pelo menos para igualar um recorde nesta corrida e tentar superá-lo na Austrália. Schumacher tem 8 vitórias na temporada de 95. O recorde de maior vencedor numa mesma temporada na Fórmula 1 é de Nigel Mansell. Em 92, campeão do mundo, Mansell conquistou 9 vitórias. Se Schumacher vencer o Grande Prêmio do Japão, já se iguala a Mansell e terá na Austrália a oportunidade de superar esse recorde e escrever aí o seu nome na história dos grandes vencedores da Fórmula 1 como o piloto que mais venceu numa mesma temporada. Outro desafio para Schumacher, levar a equipe Benetton ao título mundial de construtores. A Williams é tricampeã mundial e o alemão, que aí está se preparando para entrar no carro, vai brigar por esse título. Ele sai da Benetton, vai para a Ferrari na temporada do ano que vem e quer deixar a equipe como campeã mundial de construtores. A atual classificação tem a Benetton na liderança com 123 pontos. A Williams está na vice-liderança com 102 pontos. Os construtores podem conquistar 16 pontos no máximo em cada prova. 10 do vencedor e 6 para uma eventual dobradinha. O grid de largada aí está, com Schumacher com a pole position, ao lado dele Jean Alesi. Na segunda fila, Hakkinen da McLaren, Hill da Williams. Depois Berger da Ferrari, Coulthard da Williams, formando os 6 primeiros do grid de largada. Aparece Ed Irvine da Jordan na 8ª posição, ao lado dele Frentzen da Sauber. Depois Johnny Herbert da Benetton e Rubinho Barrichello da Jordan largando na 10ª posição. Panis da Ligier, Salo da Tyrrell, 11º e 12º, com Katayama e Morbidelli. Katayama ficou com a 13ª posição, porque a Guri Suzuki, que se acidentou, não vai participar da prova. Carl Wendlinger era o 15º do grid, Pedro Lamy na 16ª posição, Badoer e Inoue, 17º e 18º. Temos Andrea Montermini como 19º, Pedro Paulo Diniz na 20ª posição, Moreno é o 21º colocado, na 22ª posição o Gachot e na última posição aparece Mark Blundell. Mark Blundell, que não conseguiu treinar, aconteceu um acidente com ele na primeira sessão de treinos oficiais, ele voltou para treinar o treino livre de sábado, mais um acidente, dores no pescoço e não conseguiu treinar, portanto larga na última posição. Temos um problema também com o Roberto Pupo Moreno, um problema no carro do Moreno e ele não está alinhado no grid. Você tem aí a classificação do Mundial de Pilotos, Schumacher já bicampeão com 92 pontos, Damon Hill e David Coulthard estão brigando pelo vice-campeonato. O Coulthard está atrás 10 pontos do Hill, 49-59. É mais uma briga particular na equipe Williams. E o Mundial de Construtores, que a gente estava falando, apresentando a Benetton na liderança com 123 pontos, a Williams tem 102. São as duas equipes que brigam aí pelo título. A Jordan do Rubinho aparece ali numa boa 5ª posição e quer se manter, de repente até pontuar, passar a McLaren e terminar a temporada como 4ª equipe. São destaques da prova no Japão. A penúltima do ano, que tem a sua expectativa, que tem boas propostas aí para você ficar ligado.
Vamos lá para o circuito de Suzuka, onde está o repórter Marcos Uchoa, que nos traz informações sobre o tempo lá. Céu nublado, choveu no warm-up. Você vê que o melhor tempo no warm-up foi de Damon Hill, com 2 minutos, então isso vai prejudicando os pilotos. Tem guarda-chuva aberto, tem previsão de chuva. Como é que está a situação no momento, Marcos Uchoa? O que a gente tem também de informação sobre o Aguri Suzuki, que se acidentou ontem no treino e não larga, e do Roberto Moreno, que está com problema no seu carro. Marcos Uchoa. Boa noite, Kleber. Bom dia aqui de Suzuki. E realmente a temperatura aqui realmente está com quase 17 graus, a temperatura na pista 22 graus, e o problema todo não é a temperatura, o problema todo é chuva, né? Realmente choveu bastante no warm-up, havia uma previsão de 40% de possibilidade de chuva e choveu o tempo todo. A previsão para tarde, para agora, a hora da corrida, é de 60%, portanto, há uma previsão ainda de maior ainda, de uma possibilidade ainda maior de chuva, embora nesse momento está um chove não molha, chove molha, chuvisca, para de chover, mas todos os pilotos estão, de qualquer maneira, com o pneu biscoito, o pneu de chuva, porque realmente a pista ainda está bastante molhada, apesar de ter feito um mormacinho aí. Essa é uma das questões básicas aí de Suzuka. Vocês podem lembrar que no ano passado a corrida foi bastante acidentada, foi realmente sensacional, muita gente saindo da pista, o Katayama, o Herbert, o Inoue, o Blundell mesmo. Foram uns 8 pilotos que saíram da pista e foi realmente uma prova bastante acidentada. Temos em relação ao Aguri Suzuki, realmente uma informação que foi até triste, porque ele estava planejando divulgar para a imprensa que esse seria o último grande prêmio dele na Fórmula 1. A gente está vendo aí praticamente, estamos aí na bica da volta de apresentação. O Aguri Suzuki queria encerrar a carreira dele na Fórmula 1, ele que tem 35 anos e que fez 63 grandes prêmios, queria encerrar, temos aí os carros saindo, encerrar aqui no Japão em grande estilo, mas realmente teve uma batida, fraturou uma costela, ficou para o hospital e realmente não pôde correr e não pôde se despedir da maneira realmente que seria mais interessante. E temos aí o Roberto Moreno, que passou esse final de semana praticamente inteiro testando o forte-corte com o câmbio semi-automático, que é realmente o câmbio que todas as equipes usam, dá uma vantagem muito grande para os pilotos. Só que como ele está testando e está tudo em teste, a coisa não está indo muito bem. E por isso, ele até agora não acertou o carro dele. É possível que acerte e ele possa largar dos boxes, mas nem isso é certo ainda. Kleber. Situação, portanto, complicada para o Roberto Moreno, muito ameaçado de nem participar da prova. Os pilotos já estão na volta de apresentação. O circuito de Suzuka, no Japão, um circuito de 5.864 metros. A corrida vai ser disputada em 53 voltas. Eles vão totalizar ao final das voltas 310 quilômetros, 792 metros. No ano passado, a pole também foi de Schumacher. Ele fez o ano passado 1:37.209, foi mais rápido do que 1:38.023, o tempo da pole deste ano de 1995. No ano passado, Damon Hill venceu a corrida, Schumacher ficou na segunda posição. É a grande briga da Fórmula 1 atual. Eles continuam disputando, neste final de temporada, o título de construtores, cada um para o seu time. Schumacher querendo levar a Benetton pela primeira vez ao título de construtores, e Damon Hill, que larga na 4ª posição, ao lado do Coulthard, brigando para dar o tetracampeonato, uma espetacular marca para a equipe Williams. 2 times equipados com o motor francês da Renault. Vamos disputar essa corrida que tem ainda personagens que podem brilhar, como Jean Alesi, fantástico no final do treino de ontem, conquistando a 2ª posição. Mika Häkkinen, que passa aí, voltando de uma cirurgia na apêndice, ele não correu em Aida e volta muito bem. Chegou a ser primeiro no treino livre de ontem, sempre na 3ª posição nos treinos oficiais, e é onde ele larga, na 3ª posição. Uma pista que se adapta muito bem ao carro da McLaren. As feras vão chegando para compor o grid de largada. Schumacher na pole, com Jean Alesi ao lado dele. Na 3ª posição, Mika Häkkinen. Em 4º, Damon Hill. Depois passam aí o Gerhard Berger, o 5º colocado do grid. David Coulthard na 6ª posição. E aí nós temos Ed Irvine, Frentzen, Herbert e Rubinho Barrichello, compondo os 10 primeiros colocados. Já vai atravessando aí o grid para ocupar a sua posição de pole position o campeão do mundo, o bicampeão Michael Schumacher. Chegando também Jean Alesi. Costuma largar muito bem o Jean Alesi. Vai o Alesi tomando posição na 2ª colocação do grid.
Os últimos carros vão chegando. Vai aumentando a emoção, a expectativa para a largada da penúltima prova da temporada 95, o Grande Prêmio do Japão. A Fórmula 1 chegando ao Japão este ano, já definida, já com o título de Schumacher. Não temos mais a obrigatoriedade dos 4 a 7 segundos depois da luz vermelha. A qualquer momento depois da luz vermelha, a luz verde pode ser acionada pelo diretor de prova. Os primeiros do grid já estão aí. Vão chegando os últimos pilotos para que possa passar a bandeira verde, tudo ok no grid. E a gente tem a largada do Grande Prêmio do Japão. O grid está composto, passa a bandeira verde. Vamos para a largada, vai pintar a luz vermelha. Motores girando alto, adrenalina solta para cada piloto. A emoção na Globo, você acompanhando a largada do Grande Prêmio do Japão. Luz verde, vem a largada. Schumacher tentando manter a pole, Alesi por fora, Hakkinen briga com Alesi pela segunda posição. Schumacher mantém a liderança. Alesi fica em segundo. Hakkinen em terceiro. Hill em quarto. Coulthard tenta por fora tomar a quinta posição de Gerhard Berger. E já tem confusão ali no final do grid. Já rodou aí um carro da Footwork. O carro de Gianni Morbidelli. Lá na frente, tranquila a largada. Schumacher mantém a pole. Fica com a segunda posição Alesi, Mika Hakkinen na terceira. Olha aí a briga do Roberto Pupo Moreno. Todo o esforço acabou sendo em vão. Ele não conseguiu largar. Não consegue largar o brasileiro Roberto Pupo Moreno da Forte Corse. Schumacher na ponta. Fez uma boa largada Rubinho Barrichello, que estava na 10ª posição. Schumacher na liderança. E vai começando a largar uma boa vantagem nessa primeira volta para o Alesi. Aí na curva de baixo o Alesi consegue encostar um pouco, mas você viu como saiu bem o Michael Schumacher. Vem para completar a primeira volta o alemão bicampeão do mundo. Querendo igualar nesta prova o recorde de Nigel Mansell com 9 vitórias numa mesma temporada. O recorde do Mansell é de 92. Você tem aí o replay da largada e o momento lá atrás em que roda o carro do Gianni Morbidelli. Fica contra o mundo. E aí todo mundo tem que se virar. Gente vai para a grama para evitar um acidente. Veja aí onde foi a confusão logo na primeira curva do circuito de Suzuka. Faz a chicane o alemão Schumacher. Essa chicane é o ponto onde os pilotos preferem a ultrapassagem. Alguns consideram que é o único ponto de ultrapassagem do circuito. Passa Schumacher. Em segundo, Jean Alesi com 1,5 segundos atrás. Na terceira posição, Hakkinen. Em quarto, Hill. O quinto é Ed Irvine. E o sexto, David Coulthard. Largou muito bem também Ed Irvine. Pulando da 7ª para a 5ª posição. Ganhou o lugar do Coulthard e ganhou o lugar do Berger. O Berger acabou ficando para trás. Coulthard mantém a sua 6ª posição. E o Rubinho Barrichello, que largou na 10ª colocação, também conseguiu ganhar 2 posições. Ultrapassando o Frentzen e o Herbert. E indo para a 8ª posição. Boa largada do Rubinho. Bom começo de prova para o brasileiro Rubens Barrichello. E também para o companheiro dele, o Ed Irvine, que conhece muito bem essa pista. Você está tendo aí o replay da largada do Grande Prêmio do Japão. Olha no canto do vídeo o Rubinho saindo bem à esquerda. Ele saiu, veio aqui para fora, depois na volta já ganhou 2 posições. O Hakkinen tentou ameaçar o Alesi. O Hill encostou no Hakkinen, mas os primeiros colocados, os 4 primeiros colocados, mantiveram as suas posições de largada. E o Schumacher vai andando forte. Já fez 1,5 segundos de vantagem sobre o Jean Alesi na primeira volta e vai buscando aumentar ainda mais essa diferença. A pista, você percebe, bem molhada. Em alguns lugares já tem um trilho, mas olha aí como ainda o spray aparece quando os pilotos passam nos trechos mais molhados da pista. Os pilotos estão com pneus de chuva e eles buscam as partes mais molhadas da pista exatamente para que o pneu não se deteriore tão rapidamente. O pneu de chuva gasta muito mais rápido do que o pneu para a pista seca. Olha o Rubinho passando aí na 8ª posição. Viu como escorregou o carro do Schumacher? Saída de traseira, a dificuldade no controle do carro com a pista molhada. Aí a câmera a bordo do Damon Hill, que está atrás do Mika Hakkinen. Eles completam a segunda volta e como aumenta quase 1 segundo mais rápido o Schumacher do que o Alesi nessa volta.
Schumacher, Alesi, Häkkinen, Hill, Irvine e Coulthard. Fica totalmente molhada aí a lente na câmera que está no carro do Damon Hill. O spray lançado pelo carro que vai à frente, no caso o carro do Mika Häkkinen, ajuda ainda mais a molhar a câmera que fica no carro do Damon Hill. E o Schumacher, com duas ótimas voltas, as duas primeiras, já com 2.4 à frente do Jean Alesi. Vai largando o Michael Schumacher. Realmente muito disposto a dar o título de construtores para Benetton e conquistar a sua 9ª vitória na temporada, se igualando assim ao Mansell. Você viu ali a câmera colocada à beira da pista, pertinho da zebra, a microcâmera, que dá toda a sensação da velocidade dos pilotos quando eles passam por ali. Faz aí o grampo Schumacher, vem o Alesi, os pilotos trazendo no maior cuidado. 1:59.4 foi a volta anterior do Schumacher, já caindo da casa dos 2 minutos. O Alesi virando mais alto. 2 minutos 354 milésimos o Jean Alesi. Uma diferença realmente grande do Schumacher para o Alesi. A pista em Suzuka, que é de alta velocidade, tem retas fortes e curvas de alta velocidade, é uma pista que favorece o carro da Benetton e também é bom para o carro da McLaren, como é uma pista boa para o carro da Jordan, do Rubinho Barrichello. A Williams, que é um carro muito no chão, muito ajeitado, costuma se dar bem em todas as pistas. Nos treinos para o Grande Prêmio do Japão, os dois pilotos acabaram perdendo as posições de frente no grid. O Hill largou em quarto, o Coulthard em sexto, e eles mantêm essas posições. Agora nós completamos 3 voltas. Você viu como o Schumacher passou bem no molhado para resfriar bem o pneu, porque ele está andando para valer. Schumacher, Alesi, Häkkinen, Hill, Irvine e Coulthard. 2.916. A vantagem do Schumacher, que já vai indo para casa dos 3 segundos. Está aumentando de mais de 1 segundo, quase 1,5 segundos. Nesta volta, aumentou a diferença o Schumacher para o Alesi. Aí você está vendo o Frentzen forçando para cima do Johnny Herbert. Os dois perderam posições para o Rubinho Barrichello na largada. A diferença no cronômetro é de 459 milésimos. A diferença está ali no Herbert controlando o Frentzen no espelho, no retrovisor. O Hill está 779 atrás do Häkkinen. Não pode perder muito tempo não para tentar uma aproximação e uma ultrapassagem em cima do Häkkinen. Se pretende mesmo o Damon Hill vencer essa corrida e tentar levar a Williams ao tetracampeonato mundial de construtores. O Hill, que disse também, corre pela pátria, corre pela Inglaterra. Se ele conseguir a vitória, ele impede o Schumacher de se igualar ao Nigel Mansell, pelo menos neste Grande Prêmio do Japão, nas 9 vitórias numa mesma temporada. O Hill vai buscando se aproximar do Mika Häkkinen, mas não vai conseguindo. Vem a informação do Japão que o Roberto Moreno acabou conseguindo largar com a Forte Corse, mas depois de 3 voltas, volta para o box. Problemas realmente no fim de semana do Roberto Moreno. É aí a disputa que se apresenta mais forte na corrida até agora. A aproximação do Damon Hill para cima do Mika Häkkinen. Outra informação que nós temos: os 2 pilotos da Ferrari, olha aí, o Jean Alesi e também o Gerhard Berger, daqui a pouco nós vamos ter a confirmação, vão precisar entrar no boxe e cumprir 10 segundos, porque queimaram a largada. Tá aí, Alesi e Berger. Os 2 pularam antes da luz verde na hora da largada e vão ter que parar 10 segundos no boxe. Isso é bom para o Rubinho Barrichello, que ganha pelo menos 2 posições. O Berger está em 7º, o Alesi na 2ª posição, o Rubinho vem na 8ª. Com essas 2 paradas, ele vai pular para a 6ª posição. E também o Mika Häkkinen se dá bem nessa, levando com ele o Damon Hill. Os 2 vão passar a brigar pela 2ª posição. Tá aí o Alesi, que ocupa o 2º posto na prova, largou bem, impediu a tentativa do Häkkinen de ganhar a 2ª posição dele, mas vai ter que parar no box. A Ferrari, que vai se despedindo desses 2 pilotos,
Alesi e Berger vão para Benetton na temporada do ano que vem. E os dois, claro, querem acabar a temporada com bons resultados para a Ferrari. Já vão ter que parar 10 segundos no box. Os 6 primeiros continuam os mesmos. Berger, Barrichello, Herbert, Frentzen, Panis, Salo, do 7º ao 12º. Tá aí o som do V12 da Ferrari. A Ferrari do Alesi, que vai precisar ir para o box. Você vai curtindo. Tá em alta, agora deu uma leve tirada e fez a curva. Você viu, uma curva de alta velocidade. E a Ferrari já está aí no box. E o Alesi vai agora para cumprir os 10 segundos. Não perdeu tempo o Jean Alesi. Imediatamente depois de ser avisado, ele já vem para o box para cumprir os 10 segundos. Passa por todos os boxes e chega ali já na saída, onde ele cumpre os 10 segundos. Aí o Jean Alesi, o piloto francês, que largou na 2ª posição, vai para Benetton no ano que vem, cumpriu os seus 10 segundos e vai embora. Se manda o Alesi. Bandeira azul para ele ali, dando um toque de que vinha muito carro, e ele voltou atrás do Frentzen. Voltou bem o Alesi. Aí o Jean Todt, o diretor esportivo da Ferrari, que acabou tendo no começo da prova os 2 pilotos sendo obrigados a cumprir os 10 segundos do box. Vem aí o Berger. Berger que está na 7ª posição agora, atrás do David Coulthard. 7º colocado, que também vai ter que parar. Os 2 pilotos da Ferrari foram punidos por terem queimado a largada. O Alesi já parou e está aí de volta na corrida. Nessa briga está aí o Rubinho, o Herbert, trazendo também o Frentzen e o Alesi. Os 4 absolutamente juntos. Rubinho, Barrichello, Johnny Herbert, Harold Frentzen e Jean Alesi. E o Alesi volta rasgando, querendo recuperar as posições que perdeu por causa dos 10 segundos da largada queimada. Voltou na 9ª posição, o Jean Alesi exatamente atrás do Frentzen. Schumacher em primeiro, Hakkinen agora em segundo, na 3ª posição, Damon Hill. Olha como o Rubinho está tendo que segurar o Herbert. Mais trabalho ainda para o Herbert com o alemão Frentzen atrás dele. E o Alesi, que vem pisando fundo, já vai tentar a ultrapassagem para cima do Frentzen. Tirou e teve que recolher. O Berger foi para o box nesse momento para cumprir os 10 segundos. Está aí o Berger entrando no box em Suzuka. Ele que estava na 7ª posição. As 2 Ferraris, portanto, punidas na largada. Aí o Berger cumpriu também os seus 10 segundos e vai embora. Então, a equipe Ferrari obrigada a fazer uma corrida de recuperação em Suzuka. Depois da largada boa do Alesi, largou na 2ª posição e manteve essa posição. O Berger já largou mal, caiu para a 7ª, mas de todo modo o pessoal vai ter que se recuperar. Você vê a equipe Ferrari preparada para uma troca de pneus e preparando o pneu para a pista seca, o pneu slick, para uma parada de Alesi ou Berger. Aí o 2º pelotão continua brigando, o Alesi buscando retomar uma melhor posição. Tem Rubinho, Herbert, o Alesi já deixou o Frentzen para trás. O Alesi já conseguiu a ultrapassagem sobre o Frentzen e agora vai para cima do Herbert. Na primeira tentativa ele não conseguiu. Depois, quando a televisão mostrava o carro do Berger fazendo a sua parada, o Alesi já conseguiu deixar o Frentzen para trás e vai com tudo para cima do Herbert. Bem forte o Alesi. Já encostou, já está buscando o momento para a manobra de ultrapassagem. O Rubinho podia tentar aproveitar para ir embora. Olha aí, na câmera a bordo do carro do Alesi, ele põe, emparelha com o Herbert, mas não consegue ultrapassar.
Agora sim, na entrada da curva, ele veio por dentro e deixou o Herbert para trás. Boa manobra do Alesi. E agora vai para o box. A Ferrari decidindo pela troca de pneus cedo na corrida. E olha aí, o pneu slick preparado. O pneu está bastante frio, mas vai para a corrida. Tá aí o Jean Alesi. O Alesi voltou depois dos 10 segundos por causa da largada, ganhou 2 posições e em 7 segundos e meio a Ferrari faz um belo pit stop, um belo trabalho no carro do Alesi e ele volta. Agora precisa ver como é que vai se comportar a Ferrari, como é que vai segurar essa máquina aí com bastante água ainda na pista. O Alesi sentiu que havia trilho, havia trecho de pista seca, dando, portanto, a condição de sair com o pneu slick. Agora vamos ver como é que o carro se comporta, como é que segura a fera aí, como é que doma o bicho. Depois de 7 voltas, Schumacher, Hakkinen, Hill, Irvine, Coulthard, Barrichello. Estes são os 6 primeiros. Rubinho Barrichello entrando aí na zona de pontuação. A Jordan com a 4ª e a 6ª posições. E o Schumacher tranquilo na liderança. O Schumacher tinha uma preocupação com essa história da troca de pneus. Estava meio cabreiro com isso, Shoa. Ele principalmente em relação às Ferraris, ele estava querendo que as Ferraris atrapalhassem as Williams. Ele estava muito feliz do Berger e do Alesi estarem ali na frente do Hill e do Coulthard. Com essa penalização das Ferraris, isso realmente acaba. As Williams chegam bem mais próximas da Benetton do Michael Schumacher e a briga pela pontuação do Mundial dos Construtores fica bem mais ferrada. Faltam 45 voltas para o final do Grande Prêmio do Japão. Corrido em 53 voltas. O Schumacher já botou mais de 11 segundos de vantagem em cima do Hakkinen. Vai fazendo uma corrida tranquila. Agora a vantagem vai para 12,5. E vem aí uma Benetton para o box. É o Herbert. E o Rubinho Barrichello também foi para o box. Tá chegando aí o Herbert. E tá chegando o Rubinho. Você acompanha o tempo dos dois. E aí uma Ferrari deu uma rodada aí, ó. Foi o Jean Alesi, deu uma rodada na frente dos boxes. Na entrada da reta dos boxes, você já pegou a imagem de dentro do carro do Alesi, ele já estava corrigindo. Tá difícil de segurar. O Alesi, você viu pela imagem da televisão japonesa, ocupa agora a 15ª posição e já deu uma dançada ali na entrada da reta dos boxes. Quando eles entram buscando o máximo de aceleração, o máximo de velocidade para rasgar ali na reta. Esse ano fica mais complicado segurar o carro. Você está vendo aí, ó, ele saindo da chicane. Ele saía absolutamente colado no carro da Minardi ali na frente. Fez a ultrapassagem, mas recebeu também um totozinho onde aí teve que segurar muito. Mais do que o carro, ele teve que segurar muito. Todd não gostou da cara, não gostou nada, ficou com essa cara brava. Não engoliu o palito por pouco. Jean Alesi foi embora da pista, trouxe de volta, precisa ver se não afetou todo o assoalho do carro aí com aquela viajada ali pela grama. Mas ele vai para cima de novo, vai buscando outra vez a posição que ele tentou lá na chicane, agora sim. Aí o Alesi ganhando uma posição. E Damon Hill vai para o box. Também Damon Hill faz a sua parada. Vem aí o tempo do Hill. O pit stop da Williams. 8,2. É um bom pit stop também. Nunca consegue ser igual a Ferrari, mas um bom pit stop. Vai voltando o Damon Hill. E aí as posições vão se alterando no Grande Prêmio do Japão. Todo mundo indo para o box, buscando os pneus para a pista seca. Você está revendo aí a saída do Alesi. Olha como ele foi para a grama. Aí o carro pulou barbaridade, mas ele teve braço. Conseguiu, depois dessa rodada aí, ó. Deu cavalo de pau Alesi, já voltou, apontou na reta e foi embora. Agora o Berger
vai saindo do box também depois de fazer a sua troca de pneus. Começam cedo os pit stops no Grande Prêmio do Japão. Olha a volta mais rápida do Jean Alesi na nona volta, 1:54.416. Vai mostrando o Alesi que fez a opção certa, vai conseguindo andar mais rápido do que os outros pilotos neste Grande Prêmio do Japão. A comparação do Schumacher com o Alesi tem a volta mais rápida da prova, a melhor do Schumacher, 1:59.442. E na última volta o Schumacher rodando lá em cima, 2:01.163. A última volta, a nona volta, foi quando o Jean Alesi deu a volta mais rápida da prova até agora. A movimentação dos boxes continua. Todo mundo já partindo para o pit stop. Agora é a vez do líder Michael Schumacher. Tá aí o Schumacher. Também vai a Benetton para troca de pneus. Vem também com o pneu slick o Schumacher. E ele tinha uma vantagem muito grande em relação ao Häkkinen. 8.4 a parada do Schumacher. Mas a entrada e a saída do box, precisa ver se deu tempo de chegar o Häkkinen. E o Coulthard também vem chegando. Todo mundo, portanto, saindo dos pneus de chuva para os pneus para a pista seca. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Ruffles, a batata da onda. Olha o Alesi de novo. E agora quase 3 segundos. Ele andou mais rápido do que na volta anterior. 1:51.404. Quer dizer, a pista está secando, ainda tem trechos que você vê bastante água, mas o Alesi está conseguindo andar para valer. Depois de 10 voltas, o Schumacher foi pro pit, foi pro box. O Häkkinen, o Irvine, está na terceira posição. O Irvine ainda não parou, nem o Häkkinen. O Coulthard, que estava em quarto, também foi pro box. O Rubinho, depois da sua parada, voltou aí na 8ª posição. Continua à frente do Herbert e do Frentzen. Katayama também fez a sua parada. Schumacher já saiu do box com o pneu slick. E a Ferrari brigando ali com a Williams. O Alesi está indo para cima do Damon Hill. Tá alucinado o Jean Alesi. O Hill tentando segurar, o Hill também já fez a sua troca de pneus. São os dois aí com pneu slick. A briga é igual. O Alesi está com o pneu um pouco mais aquecido. Aí o Hill tentando segurar. No equilíbrio da Williams, na força do motor Renault. Mas o Alesi encostou. Vai tentando chegar lá na chicane o mais próximo que ele puder do Damon Hill. Agora iniciou a manobra de ultrapassagem. Veio e conseguiu, exatamente na entrada da chicane. Já fez a primeira perna da chicane na liderança. Saíram os dois ali escorregando, mas seguraram os carros. Häkkinen e Irvine agora fazendo as suas trocas de pneus. O Häkkinen trabalhou muito bem, hein? 6,5 segundos a troca da McLaren, pelo menos no tempo dado ali pela televisão. Foi a troca mais rápida até agora, mais rápida do que a própria Ferrari. 8.6 o trabalho da Jordan com o carro do Irvine. E aí o pessoal que fez a troca anteriormente tem a oportunidade agora de buscar recuperar as posições. O Alesi vem voando. Já deixou o Damon Hill para trás. Ótima corrida de recuperação do francês da Ferrari, Jean Alesi. Você tem aí a repetição da ultrapassagem. Foi bem o Alesi, hein? Frank Williams e o Jean Todt acompanhando o negócio. Rubinho ocupa agora a 7ª posição. Ele voltou na 8ª depois do pit stop e agora ocupa a 7ª posição. Tá aí o Schumacher. O Rubinho está se aproximando bastante do David Coulthard. 226 milésimos apenas a diferença do Coulthard para o Rubinho. Vai brigar, portanto, o Rubinho pela 6ª posição com o David Coulthard.
Vem o Schumacher completando mais uma volta, a 12ª, e pela imagem ali o Alesi já está na segunda posição de novo, né? Passa o Alesi, 6,8 atrás do Schumacher, o Hill 9,7 atrás do Schumacher. E o Alesi vai voando para alcançar o Schumacher. Passaram ali pelo Pedro Paulo Diniz os dois. A diferença de 6,862. Schumacher, Alesi, Hill, os três primeiros. Hakkinen, Irvine, Coulthard, completando os 6 que estão na frente no Grande Prêmio do Japão. A 7ª posição é do Rubens Barrichello. Tá aí o Alesi, está sendo até agora a grande estrela da corrida. Foi para lá, foi para cá, a frente fugiu, mas ele trouxe 1,49,628, essa 12ª volta que eles acabaram de completar, a volta mais rápida da prova. A 9ª, a 10ª e a 12ª voltas. Nessas 3 voltas, o Alesi foi baixando o tempo, foi fazendo a volta mais rápida da prova. Tá louquinho aí atrás do Schumacher. Continua virando desse jeito, vai acabar se aproximando. Olha aí a comparação das voltas. A última volta de cada um foi a melhor volta da prova do Alesi, 1,49,628, e o Schumacher 1,52,725, que é a melhor volta dele na prova. Então tá bem mais rápido, quase 3 segundos mais rápido o Jean Alesi. Schumacher faz aí a chicane e já vai uma Tyrrell para os pneus. O Kiyo Katayama, fim de semana não tá muito bom para os japoneses não. E o Katayama vai justificando o apelido famoso de Katagrama. Foi lá para a grama, para os pneus, mas está aí tudo bem com ele, saindo do carro, só desolado, afinal de contas está correndo em casa. O Aguri Suzuki, que bateu forte no treino oficial de ontem, não conseguiu, não teve condição de largar, fraturou uma costela, está no hospital. E agora o Kiyo Katayama abandona a prova. São 3 japoneses na corrida, eram 3 japoneses na lista para a corrida. Você está revendo aí a rodada e a escapada. Ele já veio escapando, né? Ele nem saiu, ele não foi para a grama, ele já vinha completamente fora, ele já estava indo para a grama, né? Não foi a grama que atrapalhou não, coitado. Ele já veio rodando tudo e aí foi embora para proteção de pneus. Taki Inoue, Aguri Suzuki e Katayama eram os 3 inscritos para o Grande Prêmio do Japão. O Suzuki nem largou e o Katayama já foi embora. E o Alesi continua voando, 1,49,582. Baixa mais ainda o tempo da volta mais rápida da prova. Vai buscando uma aproximação em cima do Schumacher, o Jean Alesi. A diferença, essa diferença que você está vendo, 4,2, é a diferença do Schumacher para o Alesi. Essa briga aí é do Herbert com o Berger. Quer dizer, Benetton e Ferrari estão brigando em todas as posições. Você viu que 4 segundos ainda é a vantagem que tem o Schumacher para o Alesi lá na frente. Primeiro e segundo colocados. Aí estão Herbert e Berger. Ou seja, os 2 pilotos da Ferrari estão apertando os 2 pilotos da Benetton. Estão conhecendo o carro novo, primeiro de um novo ângulo ali, vendo de trás. Eles brigam aí pela 9ª posição. E aí você está vendo o Coulthard brigando com o Irvine, conseguindo a ultrapassagem. E o Rubinho está junto. A briga tá boa, o Grande Prêmio vai bem. Em várias posições nós temos brigas. Olha o Rubinho ali tentando. E o Rubinho vai brigando com o Irvine. Ele saiu, tinha o carro do Diniz no meio do caminho, precisou puxar de volta. Refez todo o traçado ali. Olha como o Alesi vai voando para cima do Schumacher. A briga agora é particular na Jordan. Irvine e Rubinho. O Coulthard, que estava trazendo o Rubinho estava tentando se aproximar e conseguindo se aproximar do Coulthard, veio junto. O Coulthard fez a ultrapassagem em cima do Irvine. E agora ficou para o Rubinho tentar ultrapassar o companheiro de equipe
e seguir ali na perseguição para o David Coulthard. O Schumacher preocupadíssimo com o Alesi. 2.622. Vai tirando de modo impressionante a diferença. O Alesi vai se aproximando muito rapidamente. 1:48.409. Também a 14ª volta. Ele faz a volta mais rápida da corrida. É volta a volta. Você se lembra que no Grande Prêmio da Europa, em Nürburgring, a situação foi exatamente a oposta, né? O Alesi estava na liderança e veio voando. O Schumacher se aproximou, o Alesi errou em determinada altura da prova e o Schumacher conseguiu a ultrapassagem e uma vitória brilhante. Agora o Alesi está querendo dar o troco. E são os dois que vão trocar de carro aí, ó. O Schumacher vai para a Ferrari, o Alesi vem para a Benetton. O Alesi, pelo menos nessa prova, está mostrando para o Schumacher que ele vai pegar um carro que dá para brigar. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Skol, o sabor da gente. Mais lá atrás, o Schumacher conseguiu um refresco aí, quando ele passou, completando a volta, 379. Mais lá atrás, na briga do Rubinho com o Irvine está virando 1:52.027. O Rubinho está virando mais rápido, 1:51.736. A diferença no cronômetro é 0,3. São 3 décimos apenas a diferença, a vantagem do Irvine. Depois de 15 voltas estão aí os 6 primeiros. Schumacher, Alesi, Hill, Hakkinen, Coulthard e Irvine. O Rubinho na 7ª posição, se aproximando do Irvine, tentando tomar a posição do companheiro de equipe. Depois nós temos o Frentzen em 8º, Berger em 9º, Herbert é o 10º, Salo na 11ª posição e Panis em 12º. São os 12 primeiros do Grande Prêmio do Japão. Vai na zebra, dá uma beliscada forte. Não beliscou de leve, não. Olha o Barrichello com a câmera colocada no bico do carro da Jordan do Rubinho Barrichello, como ele vai buscando a aproximação em cima do Ed Irvine. 2 carros iguais, 2 motores iguais. O carro da Jordan equipado com o motor Peugeot. E agora rodou o Rubinho. Rodou o Rubinho, foi embora. Vamos ver se segura, se consegue ficar. O carro está andando, parou. O Rubinho vinha forte demais e acabou indo embora. Pra ver o Irvine se saiu, se foi. A impressão é de que o Rubinho rodou sozinho. Abandona o carro, o Rubens Barrichello. Ele vinha forte para cima do Ed Irvine. E exatamente quando a câmera estava no bico, com a imagem da câmera no bico do carro do Rubens Barrichello. Pouco antes aí de completar a volta. E olha aí a Ferrari abandonando o Gerhard Berger, dando adeus ao Grande Prêmio do Japão. Largou mal o Berger, caiu da 5ª para a 7ª posição na largada. E aí ainda teve que parar. E aí você tá vendo o replay, ó, tá lá na frente o Irvine. Aí vem o Rubinho, tá se aproximando, aí escapou. Aí na entrada da curva escapou, o carro rodou e veio embora. Era hora de frear, o Rubinho estava acelerando e acabou não conseguindo fazer a tomada, não conseguiu fazer a curva, está aí sendo saudado pelo público japonês. E você tem por outro ângulo a imagem, ó. Ele encostou, aí travou, ainda chegou a pegar o Ed Irvine. Aí travou o Irvine, travou o Frentzen que vinha atrás, o Rubinho veio parar aqui na proteção. E o Berger também vai embora. Portanto, abandona o Rubinho Barrichello e o Berger saiu bravo, jogou a luva para longe, tá tirando o capacete, não gostou nada de ter abandonado a prova o austríaco Gerhard Berger. Nada satisfeito, ó. Fora, portanto, um piloto da Ferrari. Jean Todt, o francês, continua com o palito bem colocado ali, continua sério acompanhando e vendo o Jean Alesi voar. 1:47.090. Volta a volta, o Alesi vai melhorando o tempo. O Irvine teve refresco
com o Rubinho, mas agora tem Frentzen ali atrás dele. O Irvine que acabou sendo tocado pelo Rubinho quando o brasileiro rodou. Vai fechando a porta do Frentzen. Frentzen ameaçou sair, o Irvine fechou. O Irvine conhece muito o circuito em Suzuka. O Irvine correu 3 anos no automobilismo japonês. Vai buscando aí o Irvine chegar junto o Frentzen chegar junto do Irvine. Tá buscando entrar, chegar na chicane, colado para aproveitar a freada e tentar a ultrapassagem. Você viu a diferença do Schumacher para o Alesi? O Alesi continua voando, continua tentando se aproximar do Schumacher. Ali na reta, o V10 da Peugeot consegue um rendimento. Você viu que ele deu uma largada em relação ao V8 Ford que equipa o carro da Sauber. A Sauber que o ano que vem tem a promessa da Ford de ter um motor V10, um motor no nível dos outros carros da Fórmula 1. Vem o Irvine. Nas curvas de baixo ele chega. Olha como ele está absolutamente colado. Aí na reaceleração consegue um refresco o Irvine. Eles entram na reta para completar mais uma volta. Passa o Irvine, passa o Frentzen. Schumacher continua na liderança do Grande Prêmio do Japão, com Jean Alesi na segunda posição, Damon Hill em terceiro. Olha a diferença, ó, numa das intermediárias, como ela cai. O Frentzen busca a sexta posição naquela briga com o Irvine. O Frentzen foi sexto colocado no ano passado. O Alesi na 18ª volta, outra vez, melhora o tempo, 1:45.858. E ele já chegou no Schumacher. Chegou no Schumacher. Tá a McLaren do Hakkinen ali atrás. Pelo jeito a McLaren do Hakkinen passou pelo Damon Hill. Damon Hill que estava na terceira posição. Agora está aparecendo o Hakkinen ali atrás do Alesi. O Schumacher vê grande já atrás dele a Ferrari do Alesi. A briga agora vai ser pela primeira posição. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Ford. Quando você compara, compra Ford. Vamos corrigir aqui as coisas, vamos colocar tudo na casa correta, no lugar certo. O Alesi os dois ultrapassaram o Marc Blundell. O Marc Blundell, piloto retardatário, foi ultrapassado pelo Schumacher, foi ultrapassado pelo Alesi. É o Blundell que está ali no meio. Não deu problema nenhum para o Damon Hill, não. Ele continua firme na terceira posição, à frente do Mika Hakkinen. Portanto, a primeira posição do Schumacher. Em segundo está o Jean Alesi. A terceira posição é do Damon Hill. Em quarto, o Mika Hakkinen. A quinta posição é do David Coulthard e a sexta posição é do Ed Irvine. Chega a informação da Jordan de que o carro do Irvine, apesar de ter sido tocado pelo Rubinho no momento da saída da rodada do Rubinho, o carro do Irvine está ok, está em condição, vai seguindo normal na prova. Você viu como abriu na reta. A Benetton, equipada com o motor Renault, conseguiu abrir bem do Alesi. Aí ele vai tentando a aproximação nas curvas, na hora da parte mista ali do circuito, onde ele é um pouco mais lento e tem tráfego pela frente. Aí a freada do Alesi, a redução, faz a chicane, usa a zebra mais do que tem direito. Aí a indicação para o Jean Alesi. Eles passam completando 20 voltas. O Alesi passa agora 1.9 atrás do Schumacher. O Schumacher já colocou uma Minardi ali entre ele e o Alesi. Só 11 segundos depois da passagem do Schumacher é que vem o terceiro colocado, o Damon Hill. Schumacher, Alesi, Hill, Hakkinen.
Os 4 já completaram a 20ª volta, agora passa o Coulthard. Luca Badoer era o piloto da Minardi que estava ali no caminho do Schumacher e do Alesi. Os dois já deixaram o Badoer para trás. O Irvine, sexto colocado, ainda não passou, completando a 20ª volta. Agora sim, 46 segundos atrás do Schumacher. Diniz ocupa a 17ª posição e aí está chegando o Frentzen. Sem um bico. Não é desenho novo da Sauber, não. Tá sem o bico mesmo. Vamos ver o que aconteceu, ó. Ele veio, se aproximou com o Irvine. O Irvine fechou a porta e aí o bico foi embora. O Irvine rodou. O Frentzen chegou a fazer a ultrapassagem, mas claro, não conseguiu se manter à frente porque teve que ir pro box. É a segunda carimbadinha ali na traseira do carro do Ed Irvine. Aí o trabalho da equipe Sauber, 21 segundos e 9 décimos. Bico novo, o Frentzen vai embora. Fez a ultrapassagem, deu uma fechadinha de porta. O irlandês Ed Irvine. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Topper, ação e emoção. O Schumacher mantém-se na liderança do Grande Prêmio do Japão. O Jean Alesi vem atrás dele, buscando diminuir a diferença e encostar. Na volta anterior, 1.9. – 2,057 agora a diferença. O Schumacher vai conseguindo a essa altura o carro mais equilibrado e o David Coulthard faz a volta mais rápida, 1,44,941, a 21ª volta. Essa que eles acabaram de completar. David Coulthard está estreando no circuito japonês. Primeira vez do Coulthard em Suzuka. O ano passado, o carro do Coulthard era pilotado pelo Nigel Mansell. Nigel Mansell que inclusive conseguiu a 4ª posição. Você vai acompanhando diferença de piloto a piloto, do Alesi para o Rio, do Rio para o Hakkinen, do Hakkinen para o Coulthard. O Coulthard vai tentando se aproximar do Mika Hakkinen e já tem uma folga grande de 15,980 pro Irvine. Jean Alesi está ali com o Schumacher na alça de mira. Eles vão se aproximando de mais um retardatário quando completam mais uma volta. 22ª volta completada, eles têm o Diniz ali à frente, o Pedro Paulo Diniz. A diferença do Schumacher para o Coulthard, 31,4 do primeiro para o 5º colocado. O Alesi dá a resposta para o Coulthard, 1,44,552. A 21ª foi do Coulthard, a 22ª volta a ser volta rápida do Alesi. A diferença 1,9. Chegou a estar em mais de 2 na volta anterior. O Alesi faz essa volta bem rápida e consegue outra vez trazer a diferença do Schumacher para ele para casa de 1,9. 1,49,634 foi a volta do Schumacher. Na hora da parte mais lenta do circuito, realmente a Ferrari consegue se aproximar um pouco mais. Depois o Schumacher manda o pé para baixo e aí fala bem alto o motor Renault. Também tem um motorzão a Ferrari. E vai buscando aí o Alesi a primeira posição. Vai tentando se aproximar para começar a briga com o Schumacher. Até agora ele só fez, e fez bonito, foi atirar toda a diferença. Nunca é demais lembrar que o Jean Alesi largou na 2ª posição, manteve a 2ª posição na largada, aí precisou parar 10 segundos no box porque queimou a largada. Depois dos 10 segundos, ele caiu lá para trás, foi para a 8ª, 9ª posição. Aí ele voltou a parar no box para trocar o pneu, foi o primeiro piloto a resolver sair do pneu de chuva e colocar o pneu slick. E aí voltou voando.
volta rápida e mais volta rápida. Agora o Schumacher está respondendo. 2:064 com 1:44.281. Você tem aí a confirmação. Pela primeira vez, o Michael Schumacher faz a volta mais rápida da prova. Vai mostrando que também está com o carro bem inteiro, o Schumacher. Podia estar preservando o equipamento com reserva. Você vê que o Alesi está pilotando com tudo. O Alesi está pilotando usando o zebra, fazendo o diabo. O Schumacher está fazendo uma condução mais limpa, mais tranquila. O Alesi é um piloto que gosta realmente de fazer um espetáculo, de dar um show. Você viu o Diniz na 17ª posição do Grande Prêmio do Japão. Passa o Schumacher, vem o Jean Alesi. Michael Schumacher mantendo essa liderança, vai aproximando a Benetton do primeiro título da escuderia no Mundial de Construtores. Nunca é demais lembrar que mesmo com o título do Schumacher no Mundial de Pilotos no ano passado, a Williams ficou com o título de construtores. A Williams é tricampeã mundial de construtores. O Schumacher volta a andar rápido. Volta a andar bem rápido o Schumacher. 1:43.659. Outra vez, o Michael Schumacher baixa o pé e faz a volta mais rápida da prova. Na volta de número 24. São 53 voltas no Grande Prêmio do Japão. A gente vai daqui a pouco atingir a metade da corrida. A diferença como vai aumentando. 2.882. Vai começando a controlar a prova o Schumacher. Se o Alesi não deu tudo que ele tinha nas voltas anteriores, agora o motor do... Parece que foi embora o motor do Alesi. Parece que foi embora. Acho que ele deu tudo que ele tinha, até um pouco mais. Olha como vai fumando o motor V12. Está despejando o óleo à vontade aí na pista. E aí o Jean Todt, tipo, o que houve aí? Vai o Alesi ainda levando o carro do jeito que dá, mas já vai perdendo o rendimento, já levantou o braço, não dá mais para ele, e a Ferrari fica fora do Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1. O Berger já havia abandonado e agora estoura o motor do Jean Alesi. Ele vinha realmente voando, vinha mandando ver. Talvez tenha dado mais do que o carro aguentasse e agora vai aí encostando depois de estourar o motor. E o Schumacher fica com essa liderança mais tranquila ainda. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Maionese Arisco, a maionese campeã é Arisco. Jean Alesi ainda está dentro do carro. A frustração do pessoal da Ferrari. Jean Todt nem vai, não quer mais saber de nada, vai embora. Os dois pilotos estão fora. O negócio agora é ir lá para dentro, discutir um pouco mais, ver o que aconteceu. Jogou o palito fora e foi embora. O Alesi sai agora do carro e vai ajudar aí os fiscais. O Alesi estava fazendo uma corrida muito bonita, estava tentando de todo jeito chegar no Schumacher, tirou uma diferença que era grande, encostou, se aproximou. Ele fez pódio ano passado no Japão com a 3ª colocação. Estava ali muito perto de brigar com o Schumacher pela primeira posição. Tinha tirado realmente a diferença, estava com o Schumacher ali na visão. O Schumacher preocupado começou a pisar mais e a briga já estava bonita e estava prometendo realmente ficar espetacular na corrida. Aí o motor da Ferrari não aguentou e o Jean Alesi abandona a prova. Agora a briga é outra. Agora a briga é do Damon Hill para tentar se aproximar do Schumacher
porque o Hill está aí lutando pelo Mundial de Construtores para a equipe Williams. E sobrou aí uma posição para o Damon Hill. Está com 20 segundos atrás do Schumacher. Depois de 26 voltas, essa é a classificação. Esses são os 6 primeiros. Schumacher, Hill, Hakkinen, Coulthard, Irvine e Herbert. Dá um pique ali o Alesi para atravessar a pista. Olhou, viu que não via ninguém e acelerou. Agora a pé. O Schumacher vai marcando aí 10 pontos para Benetton por enquanto. E o Herbert está lá na 6ª posição, marcando 1 ponto. O Hill vem na 2ª posição. São 6 pontos para o Williams. E o Coulthard, que está na 4ª posição, tem 3 pontos. Seriam 9 pontos para o Williams. Quer dizer, aumentaria em 2 pontos, se terminasse com essa classificação a corrida, aumentaria em 2 pontos a vantagem, que é de 21 pontos da Benetton para o Williams. São 23 pontos, ficariam 23 pontos, mas... E aí, com 23 pontos, a coisa ficaria definida. Olha aí mais um rodando aí, ó. Olha na imagem da recuperação, a rodada do carro. Parece ser o carro da Pacific, dando uma escapada e indo embora. Olha aí, o Schumacher, o pessoal chegando ali, é o Herbert e o Frentzen, ou o Schumacher e o Frentzen fazendo mais uma ultrapassagem. O Frentzen tá bem, hoje está complicada a coisa para ele. Já perdeu o bico. E agora ele vai tentando se aproximar ali. O Schumacher deu uma volta nele. E ele deu uma freada brusca para escapar de mais uma confusão. O Schumacher está dando uma volta em cima do 9º colocado. E aquela Pacific que escapou e foi embora foi do Bertrand Gachot. Schumacher dá uma volta, portanto, no 9º colocado, o Frentzen. E olha o Mika Hakkinen aparecendo aí, ó. 1:43.395. Na 27ª volta, Mika Hakkinen faz a volta mais rápida. Motivo de orgulho para o Ron Dennis. Ron Dennis deu um sorriso ali. Faz a volta mais rápida ao Mika Hakkinen. Você vai aí a bordo da McLaren. A diferença é de 5.6 nessa intermediária. 5.9 foi na reta. Vai tentando diminuir então a diferença que tem do Hill para ele, o Mika Hakkinen. Piloto finlandês voltando sem o apêndice depois da cirurgia. Não correu em Aida. E vem rápido em Suzuka. Depois de 27 voltas, Alesi, Montermini, Berger, Barrichello, Katayama, Gachot são pilotos que já abandonaram a prova. Também o Moreno e o Morbidelli. O Moreno conseguiu só dar uma volta e o Morbidelli logo na largada teve problema. Vai para o box o Mika Hakkinen. Vinha bem rápido o Hakkinen, ocupando a 3ª posição, fez a volta mais rápida da prova e agora vai para o box. Aí a equipe McLaren fazendo o trabalho no Hakkinen. Ele fez um trabalho de 6 segundos e meio na volta anterior, na parada anterior. Agora o cronômetro parou. Aquele cronômetro deve ter parado também naquela oportunidade. O cronômetro parou antes do Hakkinen. O cronômetro parou depois da troca de pneus e esqueceu do combustível. Fez a troca de pneus o Mika Hakkinen, abasteceu o carro e foi embora. O Schumacher vai lidando aí com os retardatários. Ele que agora está numa tranquila liderança do Grande Prêmio do Japão. A 2ª posição é do Damon Hill. 30 anos. Globo e você. Tudo a ver. Ruffles, a batata da Honda. Schumacher vem chegando para ultrapassar o Taki Inoue da Footwork.
Deixa mais um retardatário para trás. O Schumacher, ele vai embora. Caminhando para conquistar a 9ª vitória dele na temporada 95 e igualar assim o recorde de Nigel Mansell. O piloto que mais vezes venceu numa mesma temporada. O Schumacher já vai entrando aí para a história da Fórmula 1 também nos recordes. Aí o trabalho da Ligier, do Panis. O Inoue, que acabou de ser ultrapassado pelo Schumacher, também está no box. Você está acompanhando aí o pit stop dos dois. O Panis em 12.7 vai embora. O trabalho da Footwork mais lento. Bem mais lento. 16 segundos e 7 décimos. Volta o Inoue para a pista. O alemão Michael Schumacher, que já é o mais jovem piloto a conquistar um bicampeonato, agora vai tentando se igualar ali ao Mansell com 9 vitórias na temporada. Mas a diferença está caindo um pouco. Chegou a ser já de 20 segundos, agora está em 18.9. A diferença do Schumacher para o Rio ainda é uma diferença bem tranquila para o alemão. Na volta anterior, foi 1,5 segundos mais rápido o Damon Hill. Schumacher, Hill, Coulthard, Hakkinen, Herbert e Irvine. O Coulthard vem para uma importante terceira posição depois do pit stop do Hakkinen. E o Herbert está aí na 5ª colocação. Isso na briga dos construtores. Olha o Damon Hill. Damon Hill ocupando a 2ª posição. E os 3 pilotos que estão na liderança vão repetindo o pódio que aconteceu em Aida na semana passada. O Schumacher venceu, o Hill ficou em 2º e o Coulthard na 3ª posição. São as posições que eles estão neste momento da prova. Aí o Coulthard, 3º colocado. Lá na frente o Hill fazia a chicane e agora o Coulthard vem chegando também para a chicane. Vai buscando uma aproximação, porque aí tem uma briga particular na Williams, que é a briga pelo vice-campeonato mundial. O Damon Hill tem 59 pontos, o David Coulthard tem 49 pontos. São 10 de diferença. A Benetton está preparada para mais um pit stop. São 10 pontos de diferença. O Damon Hill luta para ser vice-campeão. E o Coulthard para conquistar o melhor resultado da carreira dele. E olha como ele vai querendo. 1:43.102, a volta mais rápida. David Coulthard vai buscando se aproximar do Damon Hill. Ele está 11 segundos atrás do Hill. Vai buscando uma aproximação. E aí eles vão brigar pela 2ª posição. Estão brigando pelo vice-campeonato mundial. O Coulthard que vai para a McLaren no ano que vem. O Hill vai ter como companheiro o Jacques Villeneuve na Williams. E o Coulthard vai ser companheiro do Hakkinen na McLaren. Aí a diferença é exata. 11.632. E o Coulthard fica com 25.8 à frente do Mika Hakkinen depois do pit stop. E o Schumacher vai para o box. Vai para sua parada o Michael Schumacher. Ia dar mais uma volta em cima do Pedro Paulo Diniz. Não foi agora. Bom, vem aí o Schumacher. O Schumacher que estava 19 segundos à frente do Damon Hill. Vai fazendo aí o trabalho o Schumacher. Os pilotos têm levado 32 segundos para entrar e sair. O Schumacher ainda não saiu. O Hill aponta e passa. Assume a liderança Damon Hill. Schumacher volta com pneus novos, carro abastecido e volta na 2ª posição. Invertem-se as posições de Damon Hill e Michael Schumacher. Quando a corrida começa com a configuração de corrida de chuva, evidente que fica mais complicado para as equipes a estratégia, as paradas. Mas o que rolou por aí, Marcos Uchoa, de papo sobre isso? Agora eles estão com pneus secos, com pneus para pista seca. O Schumacher já fez uma parada, o Schumacher parou, trocou de pneu de chuva por pneu slick, agora faz a primeira parada.
O Mika Häkkinen também já fez uma parada. O Damon Hill ainda não. Há expectativa evidente que a Williams faça a parada no box para troca de pneus e reabastecimento. O que estava previsto são 2 paradas para cada equipe. No caso, por exemplo, da Jordan, o Irvine ia tentar dar 3 e ficar o tempo todo andando com pouca gasolina em caso de pista seca, como é o que a gente está vendo aí. E é o que está provável, né? Você pode ter reparado que o Schumacher demorou um pouquinho demais nesse pit stop. Ele com certeza ele abasteceu para ir até o final. Então o Hill provavelmente também vai fazer a sua segunda parada e vai tentar, digamos, tirar o máximo possível de vantagem, mas ainda assim ele provavelmente voltará atrás do Schumacher, né? Ele está agora 10.494 à frente do Schumacher. O Schumacher estava com 19 segundos à frente do Damon Hill e não foi suficiente para que ele voltasse na primeira posição. A Tyrrell vai trabalhando aí no carro do Mika Salo. E volta para a pista o finlandês. Mika Salo também é um piloto que conhece a pista. Se o Irvine trabalhou 3 anos aí no automobilismo japonês, o Salo trabalhou 4 anos. Conhece muito o circuito. Também a parada do Mark Blundell. 13 segundos o pit stop do Mark Blundell na McLaren. O Damon Hill está com 10 segundos à frente do Schumacher. Ele precisaria ter mais de 30 segundos de vantagem para conseguir parar e voltar ainda na liderança. Não é fácil você fazer 30 segundos. Ele está com 10 segundos. O Coulthard está 4 segundos atrás do Schumacher. E o Coulthard tem uma vantagem de 24.4 em relação ao Häkkinen, que está na 4ª posição. Então os 3 primeiros é que estão aí nessa briga, inclusive com os pitstops fazendo a diferença. Dos 10 primeiros colocados, todo mundo já fez 2 paradas de boxe, menos os 2 pilotos da Williams, o Damon Hill e o David Coulthard. Os outros 8 já fizeram 2 paradas. Damon Hill está na liderança, com Michael Schumacher em segundo, David Coulthard em terceiro, Mika Häkkinen na 4ª posição. Hill completa agora a 33ª volta, faltando 20 voltas para o final do Grande Prêmio do Japão. Ele passa, faz a ultrapassagem em cima do Diniz e o Schumacher vem 9.926 atrás. 14.4 é a diferença do Coulthard pro Hill. Já faz 5 segundos de vantagem para o Coulthard e o Schumacher, porque vem aí na volta mais rápida. 1:42.976. Faz o Schumacher nessa 33ª volta que eles acabaram de completar, a volta mais rápida da prova. Então ele diminui a diferença que tinha o Hill para ele e aumenta a dele para o Coulthard. Só agora passou o Häkkinen na 4ª posição. 5º e 6º colocados, Herbert e Irvine, ainda não passaram. No ano passado, a corrida no Japão teve 1 hora e 55 minutos. Foi uma corrida também com chuva. O Damon Hill venceu com 1 hora e 55 de prova. Agora passa o Herbert. 1 minuto e 8 depois do Hill. E o Irvine passando aí depois com 8 segundos atrás do Herbert. Hill, Schumacher, Coulthard, Häkkinen, Herbert, Irvine. Os 6 primeiros colocados, faltando 20 voltas para o final do Grande Prêmio do Japão. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Skol, o sabor da gente. O Schumacher, depois de trocar os pneus, aquecê-los devidamente, vai buscando a aproximação para o Damon Hill. Enquanto isso, o David Coulthard vai para o box. Aí a parada do Coulthard. Dá pra gente imaginar que daqui a pouco também vem o Damon Hill. E aí nessa distância que tem, nessa diferença que tem o Hill pro Schumacher, na eventual parada do Damon Hill, o Schumacher vai voltar para a ponta. 11.5 o trabalho do Coulthard. Pneus trocados, gasolina e ele vai embora.
mais uma volta do Schumacher sobre o Pedro Paulo Diniz. E aí a gente lembra do Schumacher lá em Aida, quando ele disse que o Diniz era o piloto que ele mais admirava, porque tinha sempre ânimo, estava andando sempre lá atrás, mas sempre animado, sempre disposto a participar bem da prova. E tá aí o Diniz que fez, na verdade, uma temporada onde a Forte Corse, depois de um começo todo errado, num projeto errado, foi corrigindo o carro aos poucos. Hoje, por exemplo, o Diniz já tem um câmbio semiautomático. O carro foi evoluindo ao longo da temporada e o Diniz e o Moreno conseguiram em muitas provas levar o carro para o final. Lá vai o Damon Hill para o box. Vem o Damon Hill para o seu pit stop e o Schumacher vai reassumir a liderança do Grande Prêmio do Japão. Vai chegando agora o Hill para o box. Começa o trabalho da equipe. A troca de pneus, o reabastecimento da Williams. E o Schumacher passa. Aí a passagem do Schumacher, o Hill volta. Agora é ver como é que vai ficar essa diferença. Faltam 18 voltas. Ver como é que vai ficar essa diferença e como é que o Hill vai conseguir o seu trabalho para ver se aproxima do Michael Schumacher. A gente estava falando do Pedro Paulo Diniz. A Forte Corse acaba a temporada prometendo evolução para o ano que vem. Vem com o motor Ford Zetec, que é o motor que hoje equipa a Sauber. Vem com um carro melhor projetado, mais bem desenhado. Está aí a confirmação do Schumacher na liderança. Agora o Pedro Paulo Diniz já disse que não vai ficar na Forte Corse. E está trabalhando para conquistar uma vaga em outras equipes. Até a semana passada, a Ligier era a equipe onde o Pedro Paulo Diniz estava com o pé quase lá. O Showa conversou com o Pedro Paulo Diniz nesse fim de semana. Quais são as notícias do Diniz para a temporada do ano que vem, Showa? O Pedro Paulo principalmente analisou esse ano, né? Ele falou que foi um ano de muito aprendizado para ele, porque a verdade é que a Forte Corse é um motivo um pouquinho de chacota, às vezes até de deboche das pessoas. Agora é uma equipe que veio da Fórmula 3000 e está fazendo aqueles primeiros passos que todas as equipes passaram por isso. E ele deixou claro que, inclusive, ele ainda nem guiou com câmbio semiautomático, que é uma coisa que é uma realidade da Fórmula 1, que faz uma diferença muito grande, todo mundo sabe disso. Então, ele está aprendendo, ele acha que ainda tem muito que aprender, mas essa mudança de equipe para a Ligier, que realmente é a mais provável, tem grandes chances, e, inclusive, já se existe a informação que provavelmente isso, se acertarem realmente, deve ser anunciado antes do Grande Prêmio da Austrália. Possivelmente, então, teremos uma novidade na carreira do Pedro Paulo Diniz, que, repito aí, ele deixou bem claro que aprendeu bastante esse ano, mas ainda vai aprender mais. Teremos uma novidade aí nos próximas 2 semanas. E temos aí, realmente, aprendeu mais uma vez a parar, né? Preparando o Pedro Paulo Diniz, o Moreno já tinha parado para aí o segundo carro da Forte Corse. A análise do Pedro Paulo Diniz feita para o show é perfeita. Ele realmente teve uma temporada onde não cometeu nenhum grande erro, não atrapalhou a vida de ninguém, fez a dele, cumpriu essa primeira etapa na Fórmula 1 com tranquilidade. Agora acabou abandonando a Forte Corse, que veio sempre assim trabalhando lá atrás, melhorou da metade da temporada aqui para frente, conseguiu sair da última fila, brigava ali com a Pacific pela última fila e conseguia ficar na frente. Da Pacific nessas últimas provas, ia levando o carro até o final. Na maioria das provas a Forte conseguia terminar, agora acabou abandonando. O Moreno teve problema desde ontem no treino, quando ele já sofreu um acidente, saiu da pista, hoje largou do box e depois de uma volta foi embora. E olha aí, olha mais um espetáculo de Damon Hill, e evidentemente não é o que ele gostaria. Agora está arrumando um caminho para ver se volta para a pista. Veio, saltou, pulou, segurou e agora está achando o caminho para voltar. O Kuta já passou, foi ali praticamente no mesmo lugar onde tinha encostado o Diniz. Volta agora o Hill, mas volta atrás do Coulthard e atrás do Hakkinen. Damon Hill, a vida não é mole não. Vai para a 4ª posição e vai para o box.
vai ter que arrumar o estrago que fez. Vai pro boxe outra vez o Damon Hill, que agora compromete muito o campeonato de construtores da Williams. É bem verdade que o Coulthard assume a segunda posição, mas o Hill cai muito. Era muito mais interessante pelo menos você ter ali os 10 pontos do segundo e do terceiro lugares. Agora vão trocar o bico do carro, estão tendo trabalho. Veja aí, vai trocar o bico do carro do Damon Hill. A equipe trabalha rápido, vai voando. O cronômetro da TV japonesa já parou. Ed Irvine entrou no box também. Agora vai embora o Damon Hill. Volta para a pista o Damon Hill. E aí a gente tem o replay do que aconteceu. Aconteceu que ele não conseguiu fazer a curva. E aí a zebra quase catapultou o Damon Hill e ele saiu pulando ali na área de escape. Para a sorte dele, tem uma área de escape bem grande no Japão. Agora foi o Blundell, agora foi a vez do Blundell. Blundell que também já é a terceira do Blundell já esse fim de semana. Escapou na sexta, escapou no sábado e escapou no domingo. Manteve a regularidade o Mark Blundell. Está na 10ª posição. O Coulthard vai voltar, o Hill vai voltar lá atrás, né? Blundell está aí brigando com o Taki Inoue. Olha, a footwork ali colada na McLaren. O Schumacher fica numa posição mais tranquila. Tá aí o Ron Dennis. E foi no mesmo lugar, né? No mesmo lugar. No mesmo lugar que o Hill escapou também o Blundell. Eles vêm com o pé lá embaixo, na hora de fazer a curva, demora um pouco para frear e vai embora. Aí a hora que trava, acabou. Você está tendo esse espetáculo dos carros pulando daquele jeito. Isso aconteceu no treino ontem, aconteceu hoje. Os pilotos reclamaram que a área de escape, ali onde tem normalmente a caixa de brita, está muito duro. O carro está saindo pulando. Seria um lugar para ficar com areia um pouco mais fofa, para que o carro perdesse a velocidade e fosse parando, para que não chegue ali na proteção de pneus. Com a areia muito dura ali no escape, os pilotos reclamaram que os carros estão saindo pulando. E é verdade, os carros estão saindo absolutamente nervosos, estão pulando a beça quando vão para aquela área onde a areia está muito compactada, está muito dura e está complicando a vida dos pilotos. Schumacher, Coulthard, Hakkinen, Herbert, o Hill volta na 5ª posição e Frentzen são os 6 primeiros do Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1. Irvine, Panis, Salo completando ali com Blundell, Wendlinger, Badoer. São os 12 primeiros. Depois Lamy e Inoue. 14 pilotos estão na pista. Dos 24 que largaram, 10 abandonaram no ano passado. Dos 26 que largaram no ano passado, 13 abandonaram. Metade dos pilotos não conseguiram completar a prova. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Ford. Quando você compara, compra Ford. O líder da prova, Michael Schumacher, acelerando firme para sua 9ª vitória na temporada. Ele que já é bicampeão mundial de Fórmula 1. Tem 28,2 de vantagem para o David Coulthard, que é o segundo colocado. Trabalhou aí o Wendlinger, que está voltando à Fórmula 1, o Carl Wendlinger. O Wendlinger sofreu um acidente forte em Mônaco no ano passado. Teve problemas sérios, entrou em estado de coma, se recuperou. Começou essa temporada de 95 pilotando a Sauber, participou de 4 carros e vai mais um. Agora é o Coulthard. Deve ter algum problema ali naquele ponto da pista. Na entrada da curva, no ponto de freada. Ou então tá todo mundo maluco. E foi mais um que saiu ali fazendo o rodeio.
Segurou o bicho e veio embora. Voltou cheio de terra. Voltou mal o Coulthard. Voltou e parece que voltou com o carro sujo. Voltou com o carro muito sujo. Você viu que de repente saiu terra embaixo do carro do Coulthard. Ele perdeu completamente o controle e veio bater aqui na proteção. Estava na segunda posição. Frank Williams está vendo o campeonato ir embora. Está vendo o Mundial de Construtores ir embora. Veja aí o local onde aconteceu o acidente. Foi um pouco depois de onde todos estão rodando. Aí o David Coulthard está indo embora. Mais um que está indo embora é uma Sauber. Já saiu, é o Frentzen, já saiu o Damon Hill, já saiu o David Coulthard, já saiu o Blundell e agora sai a Sauber do Frentzen. E todo mundo no mesmo ponto. Olha o Damon Hill. Andou demais no box. Ele saiu realmente rápido do box. Ó, e você viu como saiu de novo a areia? Ali naquele ponto, a areia, o pessoal tá saindo, quando volta, tá trazendo areia. E aí depois que você ainda tem todo aquele problema na entrada da curva, quando você volta para a pista, ainda volta pegando areia e rodando, como aconteceu com o David Coulthard. O Hakkinen está na segunda posição agora, e aí você está revendo o Coulthard, ó. Ele está vindo. A hora que ele freia, pega muita areia, a pista absolutamente suja. E aí não teve jeito. A hora que freou, pegar areia desse jeito é como pegar óleo. Aí saiu e foi parar no pneu. Foi parar na proteção de pneus. Faltando 12 voltas para o final da prova. Deu uma confusão ali. Beleza para Sauber. Tava o Wenninger, aí veio o Frentzen e ficou ali. Ficou com engarrafamento do boxe mole, brincadeira. O Frentzen que tinha saído, só voltar, foi lá. Olha aí, ó. Agora, uma rodada. É o Rio. No mesmo lugar. Tá suja demais a pista. Tá suja demais a pista. O Irvine também saiu. Ali tá escrito a área do problema e põe problema nisso. O problema é muito sério, porque tá todo mundo escapando do mesmo lugar. A pista tá suja. E aí o sorriso do Briatore, isso é sorriso de campeão mundial de construtores. Afinal de contas, pela primeira vez na história, a Benetton comemora o título mundial de construtores. O Coulthard saiu, o Hill foi embora. E agora ele tem os dois pilotos pontuando, e não só pontuando, como fazendo pódio. Porque com essa sequência de abandonos, o Schumacher mantém a primeira posição, o Hakkinen subiu para a segunda colocação e o Johnny Herbert é agora o segundo colocado. O terceiro colocado, o segundo colocado é o Hakkinen, o terceiro é o Herbert. São os três primeiros, Schumacher, Hakkinen e Herbert. Os dois carros da Williams abandonam a prova. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Topper, ação e emoção. E aí o Michael Schumacher vai provando mais uma vez que está num nível bem acima dos seus companheiros de profissão. Todo mundo está escapando no mesmo lugar. O Schumacher ainda não. Quero nem azarar o Schumacher aí, mas ele está sabendo como fazer a tomada daquela curva, como a pista está conseguindo fazer o carro andar de acordo com a pista. A pista muda, ele muda o traçado, então ele não está tendo problema. Aí a escapada do Rio, o replay, olha, é terra, claramente terra, ele rodou, pegou terra, levantou terra, veio poeira para tudo quanto é lado. Aí por outro ângulo, na câmera a bordo do carro, aí quando pega esse ponto, aí não tem jeito de segurar, aí não tem jeito para arrumar. Ele juntou chuva, areia, virou barro, virou tudo muito liso, com
o pneu slick. Aí entrou areia na vida da Williams. Muito azar da Williams, no mesmo ponto, os dois pilotos pegando a areia. Esse está revendo a imagem de dentro do carro do Coulthard. O Coulthard ainda saiu mais forte, veio bater aqui na proteção de pneus. Pegou a areia desse jeito no chão, pegou essa terra aí no chão, é como pegar óleo. Aí não tem jeito de segurar. E aí o Schumacher vai fazendo tudo do jeito que ele imaginou nessa corrida do Japão. A primeira posição, faltam 10 voltas para ele igualar o recorde de Nigel Mansell de 9 vitórias numa mesma temporada. Vai conquistando mais 10 pontos para a equipe Benetton, com mais os 4 pontos que o Herbert vai conquistando com esta terceira posição. São 14 pontos a mais. A Williams fora da prova e vai garantindo assim o Mundial de Construtores. Schumacher, Hakkinen, Herbert, Irvine, Panis e Mika Salo são os 6 primeiros colocados do Grande Prêmio do Japão. Grande Prêmio que é exemplo do ano passado, com muitos abandonos. Blundell, Frentzen, Van der Leer, Lamy, Vendinger e Noe, os 12 primeiros colocados. E são os 12 que estão na pista. O ano passado eram 26 carros no grid, 13 abandonos, portanto 50% de abandonos. E neste ano nós já chegamos também à marca dos 50% de abandono. Largaram 24, esse ano ainda largaram só 23, porque o Suzuki não largou. 23 carros largaram e já 12 abandonaram o Grande Prêmio do Japão. Aí o Mika Hakkinen, voltando também em ótima corrida. Antes da prova, nos noticiários todos, a informação de que a pista era muito boa para Benetton e para McLaren. E vai realmente se confirmando, porque nós temos a Benetton na primeira posição com o Schumacher e na terceira com o Herbert, e o Hakkinen, que teve um bom fim de semana, chegou a ser o mais rápido no treino livre de ontem, sempre na terceira colocação nas tomadas de tempo oficiais, nas classificações, e aí está aí na segunda posição. Rio, Coulthard, Diniz, Alesi, Montermini, Berger, Barrichello, Katayama, Gachot, Moreno, Morbidelli, os 12 pilotos que abandonaram a prova. E a McLaren tem um motor Mercedes preparado para essa prova. Quer dizer, o Hakkinen voltou em grande estilo, né, Ochoa? Voltou com o motor acertadinho, com o carro preparado e com o motor com uma evolução para este Grande Prêmio do Japão. É o que se espera da McLaren, né? A McLaren que não tem feito realmente um bom papel no campeonato, desde aquela grande fase da McLaren, e realmente agora eles estão aparentemente tentando ressurgir, né, reaparecer, e fizeram uma coisa que praticamente nenhuma equipe fez, que foi trazer um equipamento novo entre os dois GPs, né? Você vê que normalmente as equipes trazem uma quantidade absurda de material para o Japão, e o que tem aqui tem, o que não tem, não tem. A McLaren conseguiu trazer um motor novo, um motor preparado especialmente para a Suzuka, e está conseguindo aí o resultado. E o Schumacher realmente indo muito bem. O Schumacher, que nesse ano ele até brincou um pouquinho que era supersticioso de largar na pole position, já que ele não largava na pole desde o Canadá, e estava indo muito bem com 5 vitórias, né? Ele, nesse ano, só uma vez ele largou na pole e venceu, que foi na Espanha, e aparentemente está repetindo, vai repetir isso aqui em Suzuka. Ele vem se aproximando, faltando 8 voltas para terminar a prova, do Ed Irvine. Você viu passar o Irvine e agora passou o Schumacher. Ou seja, o Schumacher está se aproximando para dar uma volta em cima do 4º colocado. Está andando bem forte o Schumacher, e agora com absoluta tranquilidade. Michael Schumacher, que iniciou a sua carreira no automobilismo aos 14 anos, pilotando kart, foi campeão alemão, campeão europeu, vice-campeão mundial no kart. Passou para a Fórmula 3, guiou na Fórmula 3 alemã e na Fórmula 3 europeia, e em 91 estreou na Fórmula 1, num grande prêmio da Bélgica, andando com uma Jordan. Já naquele grande prêmio, quando treinou e largou bem, já naquela época o Schumacher era apontado como uma grande revelação do automobilismo, e se comprovou. Em 91 ele estreou, já em 92 na Benetton conseguiu a primeira vitória dele na carreira, por coincidência no mesmo grande prêmio que ele havia estreado um ano antes, no grande prêmio da Bélgica. Em 93, de novo na Benetton, uma vitória
na temporada 1993 para consagrar-se em 94 e 95 como bicampeão mundial de Fórmula 1. Aos 26 anos de idade, o alemão Michael Schumacher, que vai pilotar o ano que vem a Ferrari. A Ferrari, que é o grande charme da Fórmula 1, foi buscar o talento de Michael Schumacher para tentar sair de uma fila grande. A Ferrari não é campeã do mundo desde 1979, quando o sul-africano George Scheckter conquistou o título mundial. E foi buscar Michael Schumacher para tentar quebrar esse jejum. Schumacher de 2 títulos mundiais, 94 e este ano. Vai aí caminhando para conquistar a 9ª vitória na temporada. A primeira dele em Suzuka, no Japão. E deixando ainda de quebra o título mundial de construtores para a equipe Benetton. É um ano realmente só de festa para Schumacher e também para Benetton. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Maionese Arisco, a maionese campeã é Arisco. Aí a McLaren de Mika Häkkinen ocupando a 2ª posição. O finlandês Häkkinen, que vai ter David Coulthard como companheiro na temporada do ano que vem. 24,4 ele está atrás do Schumacher. Temporada do ano que vem, que já tem data para começar no calendário divulgado pela Federação Internacional de Automobilismo. Se não houver nenhuma alteração, a temporada começa no dia 10 de março. E começa por onde normalmente ela terminava. Começa com o Grande Prêmio da Austrália, que vai ser em Melbourne. Não em Adelaide, mas em Melbourne, o Grande Prêmio da Austrália, dia 10 de março, abrindo a temporada 96 da Fórmula 1. O Grande Prêmio do Brasil está marcado para o dia 31 de março em Interlagos. E ainda falta a definição das provas do Pacífico e do Japão, para as datas dos Grandes Prêmios do Pacífico e do Japão. E no calendário divulgado até agora, nós não teremos o Grande Prêmio da Europa, que fez parte das últimas temporadas da Fórmula 1. Esse é o calendário que está sendo divulgado, mas ainda não é um calendário absolutamente definido, né, Uchoa? Realmente ainda falta essa definição daqui das provas japonesas. Possivelmente, inclusive Aida tem ameaçado de ser cancelada a prova em Aida, então não se sabe onde seria esse Grande Prêmio do Pacífico. E existe uma data também vaga uma semana antes de San Marino, que provavelmente também deve ser na Europa, até por uma questão de tempo hábil para se arrumar tudo. Há uma chance de existir um Grande Prêmio na Indonésia, essa notícia já vem ventilada há muito tempo, mas por enquanto ainda não há nada decidido não. A primeira prova vai ser na Austrália, ao contrário do que sempre foi, por um motivo interno realmente. Essa mudança de cidade de Adelaide para Melbourne, uma questão política. Adelaide tinha que renovar o contrato por 5 anos, havia uma briga de 2 partidos políticos que ninguém queria assinar, e a Melbourne foi mais rápida e pegou realmente a posição de poder sediar o GP. Mas mudou a inversão, que era essa inversão de ser no final do ano, no começo do ano, sempre que em Melbourne, em novembro, existe uma corrida de cavalo que é muito famosa, Melbourne Cup, que para a cidade, para a Austrália inteira, e portanto eles não queriam 2 grandes eventos em datas tão próximas. Portanto, por esse motivo, Melbourne vai ser agora, a Austrália agora vai sediar a primeira prova do campeonato e não a última como era tradicional. Já agitada a Fórmula 1, visando a temporada de 1996, nós teremos pilotos em carros diferentes, a Ferrari com Schumacher e Irvine, a Williams continua com o Hill, pelo menos é o que garante o Frank Williams, e recebe o Jacques Villeneuve, campeão da Fórmula Indy. Nós teremos na McLaren o David Coulthard e o Mika Häkkinen, o Rubinho fica na Jordan e passa até a companhia do Martin Brundle. Faltam 5 voltas para o final do Grande Prêmio do Japão. Tem ainda a Benetton, a campeã do mundo Benetton, que vai contar com os experientes Jean Alesi e Gerhard Berger. É uma temporada que promete muito, a temporada de 1996. Fica toda aí a expectativa de o que o Schumacher vai fazer na Ferrari, se ele consegue manter essa superioridade que ele apresentou nas 2 últimas temporadas. E aí tem alguém atravessado na pista aí, ó. Apontou na curva lá, viu alguém atravessado. É o carro número 23 do nosso Pedro Lamy, o português da equipe Minardi. Ele e Rubinho Barrichello são os 2 mais novos da Fórmula 1.
23 anos eles têm. São os dois mais novos da Fórmula 1, o Rubinho e o Pedro Lamy. Simpático português Pedro Lamy. Agora há pouco a gente viu a Ligier desfilando aí nas câmeras da TV, ocupando um bom quinto lugar com o Panizzi. Agora é a vez da Tyrrell. Aí de novo aí a escapada do Lamy. Passou reto na chicane. Aí travou, rodou. Depois esperou o pessoal passar para voltar ao curso normal. A Ligier apareceu bem. A Ligier que tem uma boa performance esse ano. A Ligier ocupa a 6ª posição no Mundial de Construtores com 16 pontos. E agora é a vez da Tyrrell. Tem a sua chance aí, ó. Faltando 4 voltas, a Tyrrell ocupa a 6ª posição com o Mika Salo. A Tyrrell que tem 2 pontos na temporada, conquistados exatamente pelo Mika Salo, está aí na 6ª posição hoje. E o Ed Irvine, que é o 4º colocado, levando a Jordan aí a conquistar mais 3 pontos. São 2 pilotos que conhecem muito o circuito japonês, o Mika Salo e também o Ed Irvine. São talvez os 2 pilotos que mais conhecem o circuito no atual time de pilotos da Fórmula 1. Schumacher, Hakkinen, Herbert, Irvine, Panis, Salo, os 6 primeiros colocados. Em 7º, Blundell, o 8º é Frentzen, o 9º é Badoer, o 10º é Wendlinger, em 11º, Pedro Lamy, em 12º, Taki Inoue. São os 12 que continuam na prova. O Wendlinger ocupando aí uma 10ª posição que deve ser comemorada, porque o Carl Wendlinger estava há muito tempo sem pilotar em Fórmula 1, e aí a equipe Sauber está fazendo uma espécie de análise para ver se o Wendlinger recupera a boa forma que ele tinha antes do acidente para ser o piloto da equipe, o 2º piloto ao lado ali do Frentzen para a temporada do ano que vem. E nós vimos o Mika Salo agora há pouco na Tyrrell, a Tyrrell que pode ser o endereço talvez do Johnny Herbert, porque é incrível, o Herbert 3º colocado na prova, o Herbert que é o 5º colocado no Campeonato Mundial, tem 2 vitórias esse ano, vai brigando ainda para ganhar uma posição. O Herbert tem 41 pontos e vai, por exemplo, com esse resultado passar à frente do Jean Alesi, vai assumir a 4ª posição no campeonato. Com tudo isso, com 2 vitórias, com a 4ª posição no campeonato, ele está sem equipe para o ano que vem. E o Herbert estaria conversando com a Tyrrell. Disse o Herbert que correr na equipe onde o Jack Stewart correu e foi tricampeão do mundo seria um orgulho para ele e até um consolo para quem está abandonando a equipe campeã do mundo sem emprego garantido. Mas o Herbert está com um pouco de receio porque pode pintar um japonês na parada. A Tyrrell é equipada com o motor Yamaha, um motor japonês. Teve esse ano o Katayama. O Salo está confirmado e o Herbert talvez ainda precise brigar um pouquinho para ter esse lugar na Tyrrell. Acha que até antes do Grande Prêmio da Austrália a coisa pode se definir também. E vem aí o Schumacher passeando pela pista de Suzuka para conquistar mais uma vitória na sua carreira, para conquistar mais uma vitória na temporada 95, com 22.866 de vantagem sobre o Mika Hakkinen. Vem tranquilo o Schumacher. Está partindo para dar uma volta em cima do 4º colocado, fazendo realmente uma corrida espetacular o Michael Schumacher. Com a precisão de sempre, com a regularidade, velocidade. Mais uma grande corrida do campeão Michael Schumacher. Ele que vem de 2 vitórias, ganhou o Grande Prêmio da Europa em Nürburgring, ganhou o Grande Prêmio de Aida, o Grande Prêmio do Pacífico em Aida, garantindo o título mundial, vem para sua 3ª vitória consecutiva. Vai contornando a chicane. Aí a diferença do 6º colocado, o Mika Salo, para o Blundell, que é o 7º, 4.6. Blundell ainda acelerando para tentar alguma coisa, para tentar um 6º lugar, mas com 2 voltas para o final vai ter que voar. Aí a câmera a bordo da Jordan, do Ed Irvine. O Schumacher vai se aproximando do Irvine, o Irvine que já recebeu um toquinho do Rubinho, outro do Frentzen. Olha o Rubinho aí, acompanhando o final da prova ao lado do Ed Jordan, o dono da equipe Jordan. Mika Hakkinen no 2º colocado, vai fazer mais um pódio o Mika Hakkinen. Ele foi 2º colocado no Grande Prêmio da Itália, vencido pelo Herbert. Vai aí conquistando mais uma vez a 2ª posição. E o Ron Dennis ganha aí destaque novamente. Ele que foi já o mais poderoso
da Fórmula 1, com tantos títulos conquistados com a McLaren. Viveu esse ano de mudança, a equipe recebendo os motores da Mercedes. E agora vai voltando aí com o Hakkinen na segunda posição. E tá aí o, por enquanto, desempregado Johnny Herbert. Terceiro colocado é o Herbert. Aquela segunda posição do Hakkinen da Itália, a que eu me referi, foi exatamente o último pódio da equipe McLaren. A McLaren, que tem 21 pontos, está na quarta posição no Campeonato Mundial de Construtores. Andou até em sexto, aí começou a se recuperar e voltou a ocupar aí a quarta posição. Está 3 pontos à frente da Jordan e da Sauber. E com esses 6 pontos que está conquistando o Hakkinen, vai se manter nessa posição, na quarta posição. Vamos para a última volta. Mais uma vez, Michael Schumacher na frente, percorrendo pela última vez os 5.864 metros do circuito de Suzuka, pilotando a Benetton. Ele que vai para a Ferrari o ano que vem. Vem o Schumacher, muito tranquilo, trazendo mais do que nunca ali na ponta, para cruzar a linha de chegada, conquistar a 9ª vitória na temporada 95 e assim igualar o recorde de Nigel Mansell. Schumacher, ao lado de Mansell, passa a ser o piloto com mais vitórias numa mesma temporada. São 9. Vem conduzindo, vem pilotando, vem levando a sua Benetton para ficar outra vez com a primeira posição. Para ele, Schumacher, subir mais alto de novo no pódio pela 9ª vez na temporada. E para garantir de vez o título mundial de construtores para Benetton. Nem se arriscou a passar pelo Ed Irvine. Vai ficar ali mesmo atrás do Irvine. O Irvine é que vai ter que dar mais uma volta. Essa é a 11ª vitória da Benetton na temporada. 9 com Schumacher, 2 com Herbert. Vem o alemão, bicampeão do mundo. Numa temporada, mais uma vez, brilhante. Já acena pra galera. Já faz festa de vencedor. Também Flávio Briatore comemora o título dos construtores. Faz a curva Schumacher. Vai ganhar a reta. Vem pra bandeirada. Michael Schumacher iguala o recorde de Nigel Mansell com 9 vitórias numa mesma temporada. São os 2 pilotos que mais vitórias conseguiram. Em 1 hora, 36 minutos, 52 segundos, 930 milésimos. Com 192 de média. Passa também, comemorando muito, Mika Hakkinen, o segundo colocado. Schumacher, Hakkinen, os 2 primeiros colocados já passando. E o Schumacher dá aí a volta da vitória, vibrando bastante, confirmando o seu título mundial mais do que nunca, com uma grande vitória e ainda festejando o Campeonato Mundial de Construtores para Benetton. E para ele, particularmente, o nome escrito ali num recorde da Fórmula 1, o de número de vitórias por temporada. São 9 agora, ele e Mansell. Mansell em 92, Schumacher em 1995. Aí a festa de Briatore, já dando entrevista como campeão mundial de construtores. Vem agora o Johnny Herbert para cruzar na 3ª posição. Faz a chicane. Depois é uma curva e a bandeirada para ele também. John Herbert, 3º colocado. Muita festa do pessoal da equipe Benetton. 2 pilotos no pódio, 10 pontos de Schumacher, 4 pontos de Herbert, 14 pontos e o título mundial dos construtores. Daqui a pouco a gente volta com a festa de Schumacher, Hakkinen e Herbert e da Benetton no pódio de Suzuka no Japão. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Para você ligado na Globo, estamos aí com a imagem da festa da Benetton. Flávio Briatore com a bandeira da Grã-Bretanha, abraçando Michael Schumacher. Depois da vitória do alemão, a 9ª vitória de Schumacher na temporada de 1995, o bicampeão mundial terminando a temporada em alta.
quebrando ou igualando o recorde de Nigel Mansell. E agora tem mais uma prova, tem o Grande Prêmio da Austrália para tentar mais uma vitória, o que seria a 10ª, e aí ele ficaria sozinho como o piloto que mais vitórias conseguiu. E do outro lado, tá aí a decepção do Damon Hill. Quietinho, escondido, a Williams não marcou nenhum ponto e perdeu o Campeonato Mundial de Construtores. Herbert também recebendo aí os cumprimentos do Briatore e do Schumacher. Os dois vão para o pódio, ao lado do Mika Häkkinen, da equipe McLaren. Com esta vitória do Schumacher, ele vai para 102 pontos, fica com uma vantagem espetacular. Ele tem 102 e o segundo colocado no Mundial, Damon Hill, tem 59 pontos. Grande campeonato do Michael Schumacher. O Johnny Herbert soma 45 pontos agora e assume a 4ª posição no campeonato. Fica à frente do Jean Alesi, que tem 42. 102 para o Schumacher, 59 para o Damon Hill, que está aí, para lá de triste, falando no telefone ali quietinho. 49 pontos o David Coulthard, é o terceiro colocado. Agora o Herbert com 45 está na 4ª posição. O Alesi tem 42, é o 5º colocado. O Mika Häkkinen, com esses 6 pontos que ele ganhou, vai para 17 pontos, fica em 7º e passa o Rubinho. Ele estava junto com o Rubinho com 11 pontos conquistados no campeonato. Agora ele vai para 17. Boa vitória, boa pontuação do Mika Häkkinen com esta 2ª colocação. E no Mundial de Construtores, a Williams Renault entrou nesta prova com 102 pontos, saiu da prova com os mesmos 102 pontos. Os dois pilotos dela abandonaram a prova. A Benetton somou 10 pontos com o Schumacher, 4 pontos com o Herbert, ela que também tem o motor Renault, e com esses 14 pontos vai para 137 pontos. São 137 pontos agora para a Benetton Renault, e esses 137 pontos garantem à equipe o Campeonato Mundial de Construtores. Chegando ao pódio e sendo saudado com os aplausos do público japonês, Michael Schumacher. Vindo também o Häkkinen, o Herbert, e está ali do lado o Flávio Briatore. O hino da Alemanha, pela 9ª vez na temporada, para o grande bicampeão Michael Schumacher. O hino da Alemanha para o bicampeão mundial e vencedor do Grande Prêmio do Japão, Michael Schumacher, consagrado na Fórmula 1 aos 26 anos de idade. E agora o hino britânico para Benetton, a campeã mundial de construtores. Michael Schumacher, vencedor do Grande Prêmio do Japão, bicampeão mundial de Fórmula 1. Benetton Renault, pela primeira vez a equipe Benetton conquista o título mundial dos construtores. Está aí o Schumacher recebendo o seu troféu como o vencedor e o Briatore como o construtor vencedor da corrida e vencedor do campeonato mundial. É a primeira vez que o Briatore faz aí a festa dele como campeão mundial de construtores na Fórmula 1. Mika Häkkinen levando de novo a McLaren lá no pódio. Segundo pódio da McLaren no ano, o segundo pódio de Häkkinen e pela segunda vez um segundo lugar. E o terceiro colocado, o Johnny Herbert, também fazendo a festa. O Herbert, que teve uma boa temporada, vai completando essa temporada até agora na 4ª posição. Agora vem a festa
do champanhe, a festa dos campeões, o campeão mundial e também a festa para o campeão dos construtores. Está aí levando o seu banho e escapando bem rápido o Flávio Briatore. Daqui a 15 dias, o encontro é na Austrália, nas ruas de Adelaide, com a última prova da temporada 95 da Fórmula 1. Na sequência, você fica com o Corujão e o filme As Coisas Mudam. 30 anos, Globo e você, tudo a ver.